Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 2 de maio de 2025, 2/5 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama este canal aí para quem vocês conhecem que gostam de astrologia e que porventura vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da Lua Nova, da lunação de Touro, no dia 27/4, a Lua em Câncer, fazendo quadratura com Mercúrio em Áries e fazendo um sextil com a Lua, com o Sol em Touro. Quadratura é um desafio. Quadratura é um ângulo de 90 graus que mostra um desafio. Lua Nova em Câncer. Lua Nova, semana da Lua Nova, semana de plantar, de semear e de introspecção. Então, essa Lua Nova em Câncer é uma lua que nós vamos poder semear, plantar em relação ao nosso sentimental e emocional, na nossa casa, no nosso lar, a nossa família, o nosso corpo, que na real é o nosso primeiro lar quando nós chegamos aqui no planeta Terra. Depois vem o lar, a casa, família, casa onde mora, quarteirão, bairro, cidade, país, planeta, sistema solar, por aí vai. Então aqui a Lua Nova é uma lua de semear e plantar nesses assuntos, mas também de introspecção com relação a esses assuntos, a essas conversas da casa, do lar, do corpo, da família, da ancestralidade, da mãe, das mulheres. Nesta quadratura com Mercúrio em Áries, que é um desafio, essa quadratura, está tendo uma conversa muito tensa, difícil. É o que eu falo, ó, quadratura é um ângulo de 90 graus, então de repente é uma curva que vai ser feita onde a gente está movimentando dentro dessa curva e não está tendo a visão do que vai acontecendo no momento que está fazendo essa curva. Então a gente vai tendo a visão a partir e durante o processo que essa curva está sendo feita, que é um ângulo de 90 graus. Né? Então é um aprendizado muito difícil, e é um aprendizado. Um aprendizado que é interessante a gente, quando tem desafio, quadratura e oposição, a primeira cura que existe aí é de encarar esse desafio. Olhar, encarar no sentido, não é no sentido de confrontar, não. Encarar no sentido de olhar. Olha para essa dificuldade, olha para esse desafio. Aqui está pedindo uma conversa, porque é Mercúrio. Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem. Com relação a Gêmeos, está pedindo uma conversa, uma fala, uma comunicação. Com relação a Virgem, está pedindo uma organização, uma análise, um entendimento, uma observação em relação a essa dificuldade. E Mercúrio é a mente, e está em Áries. Então essa mente está muito acelerada, muito ríspida, muito agressiva, muito impaciente, porque Áries, regido por Marte, ele tem essa coisa da ansiedade, do estresse, da ânsia de querer resolver logo. Ele faz a pergunta e quer a resposta antes da pergunta ser concluída. Então ele quer as coisas meio que para anteontem. E daí a ansiedade, e daí o estresse. Áries e Marte, Marte é o deus da guerra.
Mas com Áries e Marte, tem também a raiva, tem também o ódio. Qual é o lado bom de Áries e Marte? O lado bom de Áries e Marte é a atitude, a iniciativa, a ação, agir em função de. Então, pelo lado bom. Se vai agir pelo lado não bom, vai para a guerra, vai para a agressão, vai para a agressividade, vai para a impaciência, vai para a ansiedade, vai para o estresse. E se observar bem, estresse, ansiedade, está contido ali em estresse, em ansiedade, alguma raiva, algum ódio. Mesmo que seja uma coisa contida e está no subconsciente da pessoa. De repente ela esqueceu, não totalmente, porque quando esquece totalmente, essa ansiedade, essa raiva e esse ódio acabam. Mas se não esqueceu totalmente, está lá no subconsciente. E aí a pessoa começa a ter ansiedade, estresse e pressa, e com muita coisa, com muitos assuntos, mas na real é aquela coisa antiga lá do passado que está incomodando a pessoa ainda no seu subconsciente, e ela não prestou atenção nisso, e aí ela fica tendo ansiedade e estresse e pressa com tudo. Porque aquilo ali, subconscientemente, ainda está cutucando ela, mas ela, aspas, esqueceu. Porque não Por que é aspas? Porque não esqueceu totalmente. Se ela esquece totalmente, não tem mais ansiedade e estresse. Daí que vem o pedido do perdão dos mestres. Quando os mestres falam, perdoe. Perdoe é esqueça. Esqueça no sentido, não viva mais isso, não fica vivendo isso dia a dia, lembrando disso dia a dia. Esquece, larga para trás e vive do agora em diante. O agora é agora. Nesse momento meu, o agora é meu, é esse momento que eu estou aqui gravando esse vídeo. Percebe? Quando terminar a gravação, que eu for soltar ele para ir para o canal, eu estou no agora de estar preparando para ir soltar ele para o canal, percebe? E aí quando eu estiver fazendo, colocando ele para ir para o canal, esse agora da gravação virou passado. Vai estar gravado. Entende? A luz do sol, que eu saí ali na rua, que eu saí ali no mato, que eu saí na cidade, na vida, no mundo, e a luz do sol que chegar em mim, ela é uma luz do agora meu, mas em relação ao próprio raio de sol, ela é do passado. Ela demorou 8 minutos para chegar aqui onde eu estou. Então é a luz do passado. Mas para mim, que estarei recebendo ali naquele momento que eu saio para a rua, é o meu agora. Percebe? Então, se a pessoa não esquece alguma raiva, algum ódio, total, esquece mesmo, larga para lá, foi, aconteceu, no subconsciente dela está cutucando ela, e a mente dela, ali em Áries, está ansiosa, está com pressa. E nessa quadratura com a Lua em Câncer, a mente com a emocional está incomodado com alguma coisa. E aí está gerando uma agressão, uma agressividade, uma impaciência. A Lua, a Lua rege Câncer. Então a Lua hoje, hoje, ela está no signo que ela é regente, que é Câncer. E Câncer e a Lua falam da ancestralidade, junto com a quarta casa, que é a casa natural do signo de Câncer. Falam da ancestralidade, então falam de passados longínquos, ou de passados. Um passado de 10 anos, 1 ano, 3 anos, já está ali. E algum sentimento, alguma emoção, algum lado, alguma história que incomodou, que feriu, que machucou o sentimental, o emocional da pessoa, que ela não esqueceu totalmente no sentido de dissolver isso, está ali, no subconsciente dela. E hoje ali, de repente, essa pessoa
está ruminando esse emocional e esse sentimental junto com o seu mental, e às vezes está ali agressivo, impaciente, está incomodando. E aí ela começa a ficar ansiosa com as coisas que ela tem que fazer hoje, com as coisas que ela tinha que fazer ontem, com as coisas que ela tem que fazer amanhã, com o que ela agendou para depois da manhã. Ela fica na ansiedade, mas a ansiedade está sendo incomodada por essa raiva, por esse ódio, que está na mente dela, mente Mercúrio em Áries, que está na mente dela e que está cutucando ali, ó. Marte é a ponta da lança. Marte é a ponta do alfinete. Marte é a ponta da faca, da espada. Está ali, ó, cutucando. Marte é a faísca que gera o fogo. Percebe que acende as coisas. Áries é elemento fogo. Marte rege Áries, é o corregente de Escorpião. Então, com Marte também tem vingança, tem controle, tem manipulação. E ali, de repente, no mental da pessoa que está em Áries, tem ainda o sentimento de vingança. Ó, Lua em Câncer, sentimento, emoções de vingança. E aí hoje está ali, ó, a pessoa lembrando disso. Então, se de repente a pessoa entendeu, de uma certa forma, tudo que aconteceu que incomoda ela no seu emocional, sentimental, e ainda no seu mental também está incomodando, ela olha e fala, tá bom, já aconteceu, não sei o que, mas o que é que está incomodando? Se ela ainda tiver com sentimento de vingança, que às vezes ela confunde com sentimento de justiça, por isso que quando eu falo aqui tem que prestar muita atenção, e algumas pessoas entendem mal, com essa história da justiça, porque a linha que separa a justiça da vingança é muito tênue, é quase invisível. A pessoa está indo buscar a justiça, mas lá no sentimento profundo dela, ela está buscando vingança. E aí não resolve muito. Porque uma pessoa que perdeu alguém, por exemplo, que desencarnou, e ela vai buscar justiça, aí buscou, quem cometeu a história ali, que levou alguém a desencarnar, foi presa, mas aquela pessoa que desencarnou não está mais ali, e ela sente falta da presença da pessoa. Então não resolveu, porque a pessoa tem que resolver isso dentro dela. Então hoje, nessa conversa, que é uma conversa difícil, desse emocional, sentimental, com relação à casa, à família, à ancestralidade, alguma emoção, algum sentimento da pessoa, do passado. Ontem é passado. Há 1 hora atrás é passado. A ancestralidade é passado, 1 ano, 2 anos, 10 anos é passado. E no mental da pessoa, a pessoa está ruminando, está brigando, discutindo isso, querendo entender isso, querendo resolver isso, porque está incomodando e vai incomodar mesmo. É uma quadratura, ó, é um ângulo de 90 graus, é uma ponta também. Então, a cura começa olhando para isso. E ali, ó, essa lua está em sextil com o Sol em Touro. O Sol em Touro fala dos valores, tanto dos valores da matéria, do dinheiro, da economia, do din-din, do ouro. Fala da matéria da terra, a terra, porque Touro é elemento terra. Fala da agricultura, fala do agronegócio. Entende? Fala da moeda, do ganhar, fala da alimentação, mas fala dos valores de uma maneira geral, porque Touro faz conexão, faz eixo, né, com o Escorpião. Escorpião, por ser elemento água, também fala da subjetividade. Então, Sol em Touro também fala desses valores da subjetividade por conta desse eixo com Escorpião, que é elemento água, e a água vai estar sempre falando das emoções e dos sentimentos, sempre. Também vai ter envolvido aí sensibilidade, emoções e sentimentos. Aí esse sextil ali dessa lua com o Sol em Touro, sextil é um aspecto
60 graus saudáveis que favorece, que colabora, mas aí a pessoa tem que se conectar com isso, porque a quadratura e a oposição, que são desafios, vem e bate na porta. Sextil e trígono, a pessoa vai lá e se conecta para essa energia, para essa frequência acontecer. E ali nesse sextil, dessa lua, desse emocional, desse sentimental, com o sol em torno, está falando dos valores. Então está falando dos bons valores. O que a pessoa aprendeu com isso? É bons valores. Por mais difícil que tenha sido essa história que está levando para essa conversa difícil hoje, desse emocional, desse sentimental, mentalmente falando, tem um aprendizado. Então, assim, busca olhar para esse aprendizado e entenda isso como valor, busca o valor disso e olha o lado saudável que você tem para viver em relação a isso. Você entende? Lua nova em Câncer. Então, olha, só de estar desenvolvendo essa introspecção já é valor, já é lado saudável. Só de estar semeando bons sentimentos e boas emoções nesse sextil com o sol em touro, ó, lua nova, lua de semear, plantar. Terra, touro, plantar. Semeie novas emoções, ó, lua nova, novas emoções, novos sentimentos, nova confiança, novos valores, tanto econômicos, materiais, sentimentais, emocionais. Novos entendimentos do que você vai plantar para a sua vida, o que você vai semear para a sua vida. Pega esse desafio de hoje, pega e se conecta nele como uma introspecção para você entender melhor e larga para falar esse sentimento de vingança. A pessoa que cometeu qualquer coisa ruim é dela essa história, não é de quem sofreu essa história. De quem sofreu essa história, beleza, sofreu, estava ali, bacana na história, mas né, o outro veio, a outra veio e desenvolveu uma ação não legal. Então, aprenda com isso. Procure entender esse tipo de gente, que é o que mais existe no planeta Terra. 99,5% das pessoas do planeta Terra ainda estão nessa vibe, nessa vibração. Está todo mundo aqui aprendendo, está todo mundo aqui se curando, porque a Terra é um hospital escola. Entende? E vamos desenvolver isso aí e sair dessa vingança, para largar isso de vez. Marte, que rege Áries, tem Leão. Então vamos conectar com essa energia de Marte em Áries, em Leão, Marte que rege Áries, Marte em Leão, e desenvolver a criatividade, a energia de Marte, desenvolver uma atitude, uma ação para alegria, para criação, para criatividade. Sobretudo porque esse Marte ainda está fazendo oposição com Plutão. Já está menor, já não está tão forte quanto no início, mas ainda faz uma oposição com Plutão em Aquário. E é muito tenso, muito forte ainda. Tem a força da agressão, da violência, da agressividade ainda contida aí. Apesar de estar Marte a 6 graus de Leão e Plutão a 3 graus de Aquário, mas ainda está tendo oposição, ainda vale. Percebe? E aí é muito, 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 muito forte. Esse Marte, ó, faz um trígono que está com Netuno em Áries. Percebe? Então, Netuno fala da alma, do espírito, da espiritualidade, do perdão que eu falei ali, que é compaixão. Então, essa compaixão não é o compassivo do passivo. É a compaixão do compassivo que atua em função da compaixão, de perdoa. Esquece. E ali, ó, está fazendo um trígono também com Vênus, que está em Áries, que está fazendo uma conjunção com Netuno. Então, esse Vênus, conjunção é tenso, é forte,
Mas Vênus ali com Netuno fala de amor incondicional. Não pode ficar na ilusão, na fantasia, no devaneio, no delírio. Esse é o desafio dessa conjunção. De não enxergar a realidade. Mas se pega aí junto com essa energia bacana de Marte em trígono ali, ó, vai enxergar a realidade. A realidade. Percebe? As quadraturas e as oposições são muito fortes, muita energia, muita vibração, muita frequência. Então, como eu já expliquei aqui, se a gente pega essa energia como seja para alimentar os sextil, os trígonos que rolam no mapa do dia, porque tem muita coisa para falar, não dá para falar tudo aqui, senão fica vídeo de 1 hora quase. Entende? Por isso que é interessante fazer o mapa e ver como está acontecendo no mapa de cada um. Então, se a gente pega essa energia, como o exemplo que eu dou aqui, da quadratura e da oposição, como a energia de tomada, que você vai lá, toma um choque de 220 volts e pode até morrer, né? Mas se eu pego essa tomada e ligo o equipamento nela, eu estou fazendo bom uso dessa energia de 220 volts para coisas legais. Então, pega essa energia que está no ar e transfiro ela ali ó, para as histórias que estão rolando de sextil, de trígono. Alimento mais ainda isso. Sem entrar no perigo de tomar um choque e desencarnar. Percebe? Então, vamos prestando bem atenção nisso aí, certo? Dia 4 começa a semana da lua crescente, então ainda é interessante a gente ir prestando atenção. Essa lua está caminhando para Leão, tá? Ainda está em Câncer, mas está caminhando para Leão, onde vai ser a lua crescente, e aí é interessante perceber todo esse plantio, todo esse semear, toda essa introspecção, para quando chegar ali, estar assim, seguro de si e começar a desenvolver um crescer com confiança, segurança, autoafirmação, que a gente vai falando isso no decorrer. Beleza? Se quiser saber mais, principalmente no seu mapa, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer comigo o seu mapa para entender melhor tudo isso que é dito aqui, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem para eu explicar como eu atendo. Eu atendo presencialmente e via web, astrologia pessoal, orientação vocacional, astrologia empresarial, astroterapia, sinastria, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos aqui com esse conhecimento milenar, lindo, maravilhoso e eterno que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Até mais.